Igreja de Deus, a paz do Senhor Jesus, um beijo no coração de vocês, vou fazer um coraçãozinho para vocês. Irmãos, é muita alegria falar aqui, mas olha, eu vou dizer para você que subir aqui para falar dá sempre um calafrio, dá um friozinho na barriga, porque não é um auditório que eu estou acostumado a falar assim, por aí todo dia nas palestras. Eu estou falando para a igreja, lavados, remidos no sangue do Cordeiro, e a responsabilidade é sempre grande falar para a igreja, até porque nós temos uma vida, um testemunho, e falar sem testemunho gera um grande sofrimento no pregador. Falar sem vida gera um grande sofrimento no pregador, não é verdade, irmão? Gera, porque você prega o tempo todo, o Espírito Santo fala, e aí, e você? E você? E você? E você? Primeiro Deus tem que falar comigo, para depois eu poder falar com a igreja. De maneira que hoje, eu levantei, ao longo dessa semana, estava preparando o estudo de Gálatas, mais um estudo para o semanal, e aí, já ao longo dos primeiros capítulos de Gálatas, quando eu estava trabalhando o primeiro capítulo, o Espírito Santo falou comigo. Paulo disse à igreja, aos santos ali naquelas cidades da Galácia, ele disse: olha, tudo que eu estou ensinando a vocês, tudo que eu estou ministrando a vocês, não recebi de homem algum. Nenhum homem me ensinou. O que eu estou ensinando para vocês, transmitindo a vocês, eu recebi por revelação de Jesus Cristo. E o Espírito Santo falou comigo: o que vocês estão fazendo com tudo que eu já dei a vocês? O que você está fazendo com toda a revelação, todo o entendimento da palavra que eu tenho dado a vocês? O que nós estamos fazendo? Nos acomodamos a uma visão e falamos e falamos e falamos e ficamos só nisso? Deus tem algo mais. Quando Deus revela os seus mistérios a alguém, alguma coisa muda, ou diria muita coisa muda na vida dessa pessoa. E hoje, irmãos, eu quero falar um pouquinho com vocês. Nós estamos começando setembro. Setembro é um mês que sempre traz muitas memórias, muitas recordações. Memórias que eu vivi pessoalmente, eu acompanhei, eu senti, chorei muitas vezes diante de tudo que acontecia na minha vida e na vida da igreja. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui porque nós vivenciamos toda uma história. Este é o 44º ano do testemunho, da igreja, da unidade da igreja, que temos nos levantado para testemunhar da unidade nesta cidade. É um mês especial. E hoje cedo, quando eu levantei, eu comecei a pensar: como estaria o coração do irmão Valtir há 44 anos atrás, no dia 2 de setembro de 74, Derones? Já pré-anunciando, o Espírito Santo já dando a ele o entendimento de que era a hora de deixar o esquema denominacional humano. As angústias, as ansiedades, ele calado, com 44 anos possivelmente de idade, homem novo, a vida inteira dedicado a uma denominação, e agora romper com toda aquela história dele. A coisa foi caminhando até que no dia 12, uma quinta-feira, numa sessão de negócios, o irmão deixou assim a denominação. E no dia 15, eu estava lá na sala da casa onde eu nasci, uma casa lá no Horto, que eu costumo dizer que é mais para Gurijica do que para o Horto, porque sempre que eu saía daquela casa, eu virava à direita.
a minha tendência era ir para Gurijica. Então, para mim, eu morava na Gurijica. Raramente eu descia para o Horto, a não ser quando ia para o campinho jogar bola. Tinha um campinho vermelho, campinho da reta. Tem alguém da Gurijica antiga aqui? Lembra, tio, do campinho da reta? Lembra, Loreni? Campinho vermelho? A gente chegava em casa vermelho daquela lama. Mas eu normalmente ia para Gurijica. Ali, naquela casa, no dia 15 de setembro de 74, eu vi pela primeira vez alguém falar assim: a igreja se chama Igreja em Vitória. E para a gente não ficar muito assim, só na conversa, porque nós vamos falar hoje sobre os princípios do viver da igreja, coisa que nós temos aprendido ao longo desses anos todos. Eu vou pedir àquela irmã, eu espero que a gente consiga, né? Que ela passe para a gente apenas 5 minutinhos de um vídeo lindo que sempre me emociona. Foi um tempo lá da UFES. Olha bem isso. Apaga a luz aqui um pouquinho. Alguns de vocês vão se ver ali. Hoje esta data preciosa para nós. Estamos no limiar de grandes dias. Deus nos está dando uma oportunidade de manifestar a Ele a nossa fé. O Senhor nosso Deus não é Deus de derrota, é o Senhor quem abriu as portas. O inimigo quis fechar uma porta, o Senhor abriu uma porta 3 vezes maior. E agora vamos tentar por Ele e seguir o caminho que o Senhor nosso Deus tem proposto. É o caminho da salvação da vida, da edificação da igreja na localidade. Fall down on us. Let your power fall down right now. Let the power of God fall down on us. Let your power fall down right now. Let the Spirit of God pour out on us. Let your Spirit pour out right now. Let the Spirit of God pour out on us. Let your Spirit pour out right now. For your glory and you only. What you say is what we'll do. Let your passion become action. Holy Spirit, come move. 'Cause Jesus, we're alive to glorify your name. So let your Spirit rise among us now as we sing, Jesus, move. Let the love of God come alive in us. Let your love come alive right now. Let the love of God come alive in us. Seguir a pureza. Sem pureza, você é um incrédulo. E entre nós, vocês observem, para não terem cara, nós vamos atentando aqueles que não podem, de fato, servos para com Deus e obedientes às autoridades espirituais. A sugestão de uma autoridade espiritual já é suficiente para a prática de um discípulo verdadeiro. O vagabundo que não é discípulo, ele faz o que ele quer. Fazendo o que ele quer, por favor, não entre no batismo. Há alguns que vão batizar. Se você quiser obedecer, se batize. Se não, não entra. Spirit rise among us now as we say, Jesus, move. Oh, Jesus, move. Oh, Jesus, move. Oh,
na terra, no céu, vai continuar. Nós somos da vitória em Cristo Jesus. Tem que os irmãos se agitaram um pouquinho quando viram alguns irmãos, alguns que já partiram para o Senhor, alguns, e outros que já não estão conosco aqui. Mas essa história começou muito antes, viu? Começou lá em 74. Por isso eu acho que este mês nós temos que trazer à memória dos irmãos, principalmente muitos irmãos que estão chegando agora, não conhecem um pouco dessa história, para a gente estar falando. E eu quero adiantar hoje, já começar a falar um pouquinho sobre princípios que a gente vem trazendo como marcas da nosso testemunho como igreja nessa localidade. 7 princípios do viver da igreja. Princípios são fundamentos, irmãos, são fundamentos de sustentação que nos identificam e torna a nossa existência como igreja significativa, né? É a nossa base, os nossos alicerces firmes que fomos construindo como igreja ao longo da nossa história. Ou seja, o que temos pregado ao longo desses 44 anos. E eu quero deixar para os irmãos aqui 7 pontos que são a essência do viver da igreja. E não podemos sair destes princípios, não podemos fugir deles, porque isso tem a ver com revelação de Deus. O primeiro princípio eu chamo de princípio da centralidade de Cristo. Este é o firme fundamento. Não existe igreja se Jesus não é o fundamento. Nós somos corpo de Cristo. Nós somos fundamentados em Cristo. Só estamos aqui porque Jesus nos salvou. Porque um dia Ele me alcançou, me libertou, quebrou as minhas algemas, me deu discernimento espiritual, me mostrou o caminho do céu. Por isso eu estou aqui. Por que eu sou bonzinho, não? Não estou aqui porque eu gosto, eu estou aqui porque eu preciso dEle. Porque um dia Ele se manifestou na minha vida. E foi muito cedo, através dos ensinamentos da minha mãe, uma mulher que nunca teve preguiça de sentar para me ensinar a palavra de Deus, e a minha avó. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 3, 10 a 11, você pode ir anotando os textos para você ir estudando depois em casa. Eu estou aqui com um texto citado aqui já, né? Princípio da centralidade de Cristo. Somos um povo cristocêntrico. A palavra de Deus diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, diz Paulo aos irmãos em Corinto, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo dizia aos irmãos de Corinto: olha aqui, eu cheguei aqui, eu anunciei Jesus a vocês, eu preguei Cristo para vocês, eu lancei o fundamento. Por que ele está falando isso? Porque na medida que ele saía, outros chegavam para ensinar. E eles estavam confusos. Corinto estava vivendo um quadro de divisão, porque os irmãos estavam se dividindo de acordo com as preferências dos seus pregadores. Eles diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Tinha um grupinho exclusivo que dizia que era de Cristo, e ali eles ficavam naquela disputa, e Paulo dizia: olha bem, presta atenção, eu já lancei os fundamentos, vejam como vocês estão construindo o edifício de vocês, porque o fundamento já está posto. Apolo chegou, falou, pregou, anunciou vocês Jesus, está de acordo com o fundamento? Se não tiver, derruba essa parede, joga isso fora. Cefas pregou, anunciou, não está de acordo, porque o fundamento é Jesus. Por isso, irmãos, tudo que nós ensinamos aqui precisa passar pelo crivo da palavra de Cristo. Está na palavra. Jesus ensinou isso.
o fundamento é esse. Nós temos um livro, nós temos uma referência, é a palavra de Deus. Escrevendo no livro de Atos, capítulo 4, 11 e 12, Pedro dizendo, na sua ministração, ele disse aos judeus que estavam ouvindo ele: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, a pedra de esquina, o fundamento para a construção do edifício. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O que Pedro está dizendo aqui, irmãos? Que a mensagem da igreja é Cristo, Cristo e Cristo. Nós temos que falar o tempo todo dele, porque é ele quem salva. Eu já falei muitas vezes com os irmãos, eu falo: Senhor, salva, Senhor. Eu não inventei esse negócio de salvação, isso não é coisa da minha cabeça. O Senhor foi quem criou tudo isso. Mediante o teu Espírito, é o Senhor quem quebranta um coração, quem toca o coração, quem liberta, quem salva. Isso é obra do Espírito. Por isso, irmãos, a igreja do Senhor precisa ser cristocêntrica. Nada além de Cristo, somente Cristo, somente as Escrituras. Nós temos livros, temos aprendido com o livro do irmão Valtir. Ele dizia aqui para a gente, aqui em cima, ele dizia: examine o que eu escrevi, se não estiver de acordo com a Bíblia, rasgue e joga fora, porque tem que estar de acordo com a palavra de Cristo. Sobre qual fundamento você está edificando a sua vida? Essa é a pergunta que eu faço para você hoje. O dinheiro, sua carreira, sua filosofia de vida, sua forma de interpretar a Bíblia, que é muito peculiar e não está em consonância com a Escritura, com a exegese bíblica, com a hermenêutica bíblica. Você faz a sua própria hermenêutica, porque a palavra de Jesus é muito simples e é muito direta. A igreja é cristocêntrica. Portanto, o primeiro princípio que nós temos pregado aqui é a centralidade de Cristo na nossa vida, na sua vida e na vida da igreja. Que assim seja, irmãos, sempre, viu? Júlio, Terônio, Rogério, Dilon, Rogério, Eli, que tenhamos sempre essa preocupação em nossas vidas, sempre que formos pregar. Importa pregar Cristo, importa. Paulo disse aos Coríntios: nada decidi saber entre vós, quero saber nada, graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, mas anunciei Jesus a vocês. Eu estou voltando aqui para pregar Cristo e este crucificado, porque sem cruz, irmão, não há firmamento, não há firme fundamento. Por isso eu quero anunciar a você que está aqui nesta noite: creia no Senhor Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Enquanto eu estiver pregando aqui, faz uma oração: Senhor, eu não tenho estado na tua presença, Senhor, eu não conheço de fato o Senhor, revela-se a mim, e Ele vai se revelar a você. Amém? Então, qual é o primeiro princípio, irmãos? A centralidade de Cristo no viver da igreja. Cristo é tudo em todos. Amém? Por que nós estamos aqui? Por causa de Cristo. O que vamos falar aqui? Cristo. O que vamos viver no nosso dia a dia? Cristo. Para que o mundo veja e creia que Ele e o Pai são um. Amém? Jesus, sempre Jesus, aleluia. Quinta-feira do grupo familiar nós começamos a cantar aquele hino: é Jesus, o verbo vivo, o herdeiro de todas as coisas, vencedor, vencedor. De novo, Jesus é Jesus.
Olha o nome dele. A palavra viva, vivo, o herdeiro de todas as coisas, vencedor, digno. Quem é digno? Oh, digno. Ele é digno. Digno de louvor, digno de adoração, digno de amor. Tá bom. E o que aconteceu quando cantávamos esse louvor? O que aconteceu? Ele se manifestou com lágrima, com choro, com adoração, com louvor, com clamor. E a reunião fluiu, porque Jesus é o centro da nossa adoração. Somos e temos que ser cristocêntricos. Portanto, tudo que você ouvir lá fora, tudo que te ensinarem lá fora, qualquer pessoa com quem você andar, conviver, tudo bem. Nós estamos no mundo, nós não somos no mundo, mas examina tudo. O que essa pessoa está falando comigo, o que eu estou aprendendo com esse professor, o que essa pessoa está me instruindo, tem a ver com a minha identidade, com o meu princípio, com o firme fundamento, que é Jesus. Se não tiver, você ouve e deixa de lado. Mas fica com aquilo que você discernir, que é de Cristo. Segundo princípio, irmãos, que temos pregado, o princípio da unidade. Amém? Falamos muito nisso aqui. É difícil, é muito difícil. Paulo, na carta dele aos Coríntios, mais uma vez, ele exorta os irmãos: rogo-vos, irmãos, rogo-vos, suplico a vocês, por favor. É isso que ele está dizendo. Tenta entender o que eu estou falando com vocês. Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui, ó, de novo ele aqui, ó. E é só por ele que faleis todos a mesma coisa. Que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Quando a Bíblia diz disposição mental, ela quer dizer o seguinte: quem tem a revelação da unidade, quem entende que eu preciso ser um com você, vai se esforçar, vai se disciplinar. Ai, meu temperamento não permite. Permite sim. Domínio próprio é fruto do Espírito. Não tem domínio próprio, é carne. Aí é carne. É carne. A Bíblia diz assim: tem que haver uma disposição mental. Hoje o Rogério aqui disse assim: como é que eu saí de casa hoje para uma reunião? Qual é a disposição mental que eu tenho no meu coração? Ou na minha mente? Aqui. É para partir para o pau? Para o enfrentamento? Para a crítica? Ou disposição mental para concordar? Mas vou te dizer sempre: é preciso discordar para concordar. Não é discordar para sustentar um ponto de vista e ficar ali, eu não aceito. Isso é espírito de divisão, isso é obra da carne, é facção, é dissensão, contenda, espírito contencioso. Se não tiver obra de demônio por trás de tudo isso. A unidade exige muito de nós, irmãos. Unidade não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Ele diz que não deve haver, que devemos nos esforçar para que não haja entre nós divisão. Eu preciso ter uma disposição mental, uma vontade de querer ser um com você. Agora, alguns confundem isso e acham que isso é assim, isso é algo sobrenatural, que tem que vir um anjo do céu e falar assim: Norival, concorde com o Júlio, concorde,
Não, irmão, não é assim não. É disciplina mesmo. É fruto do Espírito. Se o Espírito habita em você, e vive em você, e trabalha em você, você vai ficando cada vez melhor. Tenho certeza que a minha mulher concorda que eu estou ficando melhor do que eu era antes. Eu era muito mais intransigente, muito mais complicado. Mas eu fui aprendendo a fazer assim. Evidentemente que com 3 mulheres dentro de casa, você já transforma isso num exercício matinal, meio-dia, vespertino, noturno. Eu já deito na cama assim. Quando abre a porta do quarto, eu já faço assim. Nem pergunto, eu já faço assim. É assim, Bruno, não é? Tem que fazer. Alexandre, não é assim que você faz, Alexandre? Será que está faltando o quê? Olha o que ele diz aqui em Filipenses 2:3. Filipenses 2:3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Isso não é complexo de inferioridade não, irmão. O maduro, ele madura e fala assim: tá bom, irmão, passa aí, fica à vontade, é seu. Quer sentar aqui? Tá bom, senta aí, eu fico em pé. Ah, mesmo, como é bom ficar em pé. Senta aí, irmão, toma o seu lugar. Estou disposto a ceder para você. Irmão, caminha comigo uma milha. Não, vou 2, 3 com você. A Bíblia diz que eu devo caminhar nessa direção. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Isso é a unidade, é o espírito da unidade. É assim que a gente vive em comunhão. Não é fácil não, irmãos. É um exercício difícil, mas depois que a gente experimenta o fruto e o resultado desta vida de unidade, a gente não quer mais outra vida para a gente. Eu faço tudo para estar em unidade com a minha esposa, porque não tem nada melhor no casamento do que a unidade. Não tem nada mais que prospera mais o casal, que traz mais alegria, que traz mais intimidade, que traz mais gozo, que traz mais felicidade do que a unidade do casal. Não há nada mais extraordinário para a igreja do que estarmos aqui, do que estarmos em unidade. Portanto, temos que pregar unidade, mas não é para dizer que as denominações, que fora o corpo está dividido. A Bíblia ainda fala de unidade aqui. A divisão começa aqui. O que diz o cântico? A começar em mim, quebra corações, para que sejamos. Olha que lindo! Como tu és em nós. Começa onde? Em mim. Você sabe por que Jesus é honrado como Senhor? Por que Ele é o meu Deus, o nosso Deus? Porque Ele fez o sacrifício primeiro. Ele renunciou primeiro. Ele deixou a glória primeiro. Vanglória? Não. O exemplo de Cristo tem que ser o meu exemplo. Às vezes, irmãos, para termos unidade, nós vamos ter que deixar abaixo, sabe, irmão? Deixa quieto, deixa abaixo. Uma vez eu estava muito nervoso, não sei porquê, em casa, falando um monte de coisa. Aí Luísa fez assim, tipo assim, não sei, ela estava ninando. Aí eu fui, falei, essa mulher tem mistério, isso aí tem coisa. O mundo espiritual é esse. Está muito alto, o seu tom de voz está muito alto. Eu nunca mais esqueci isso. Então, quando
Derones, Júlio chega perto de você, exaltado assim, que é muito difícil acontecer. Você faz, shh, calma, A Nadinha chegar perto de você, a Nádia chegar nervosa assim, que é difícil a Nádia ficar exaltada. Assim, Nádia. A gente tem que se especializar, às vezes, em engolir sapo, irmão. Tem irmãos que têm uma goela desse tamanho, a goela larga. Isso também é graça de Deus. Tem gente que pensa que você está perdendo. Não está nada. Você está ganhando com isso. Está ganhando. Engole um sapinho aí. Engole outro daqui a pouco. Vai engolindo. Eu estou engolindo sapo desde que eu entrei como professor do Estado. E é cada sapo desse tamanho que chega. Escolhi educação todo dia. É um pântano inteiro de sapo para você engolir. Agora eu fiquei nervoso. Toma. Terceiro princípio, anota aí. Qual é o primeiro? Centralidade de Cristo. Qual é o segundo? Unidade. Qual é o terceiro? Princípio da diversidade. Irmão, olha que os dois caminham juntos, hein? Paulo escrevendo aos irmãos em Corinto, igrejinha problemática essa. Ele dizia o seguinte para os irmãos: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Glorioso Deus! Eita, Paulo! Aguilar falava assim: Paulinho mandou um recadinho aqui, Paulinho. Quem lembra do Aguilar falando Paulinho? Pedrinho. Ei, Guigui. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão: eu não preciso de você. Nem ainda a cabeça aos pés: eu não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Olha como Deus é maravilhoso, irmãos. Você pensa que Deus vai anular sua característica, sua personalidade? Quem diz que Deus quer uniformidade? Deus quer unidade. E unidade Ele quer assim, mesmo na diversidade dos membros. Aí que está a graça de Deus. É aí que está a graça de Deus. Irmãos, nós temos concepções diferentes de existência, famílias diferentes, posicionamento ideológico, tanta coisa que a gente se difere. Unidade na diversidade. Irmão Valtir, há alguns anos, quase 40 anos, escreveu esse bilhetinho aqui, esse panfleto: a unidade e a uniformidade eclesiástica. E aí tem um trecho que ele diz assim: lá no céu não vai haver divisão. E por que a mania doentia de estabelecê-la aqui na terra? Deus, o perfeito, recebe todos. Quer dizer, na diversidade dos salvos. Por que nós, imperfeitos, não queremos receber quem Deus recebeu? Porque politicamente eu penso diferente dele. Bulufas para sua posição política. Vai ter que engolir o irmão em Cristo se ele tem diferenças políticas com você. Ele tem diferenças de social. Vocês vão ter que aprender a conviver nessa diferença de vocês. Nós vamos ter que aprender. Dá um jeito. Dá um jeitinho aí. Dá um jeito de amadurecer para você amar os irmãos nas nossas diferenças. Porque se nós somos salvos, nós vamos. E aí que está a beleza da igreja, irmãos. Porque nas diferenças nós nos aproximamos e nós nos respeitamos. Vocês entendem o que eu estou falando, irmãos? Paulo, quando fala aqui que porque a mão não pode dizer, né?
Os olhos não pode dizer para a mão que não precisa dela, nem os pés à cabeça, não preciso de, nem a cabeça aos pés. O que ele está falando? Ele está falando de uma comunidade, ele está exortando os irmãos numa comunidade que tinha muitas desigualdades sociais entre eles, muitas diferenças étnicas entre eles. Uma comunidade formada não é só de gregos e judeus, não, porque os gregos querem sabedoria, os judeus querem sinais, mas tem também muitas outras nações que estão ali em Corinto. Há uma desigualdade enorme. Tem gente que vai no palácio, mas tem gente que está na periferia, que não tem o que comer, recebe ração. Paulo diz, vocês têm que se entender, o povo era complicado, o povo ia para a ceia, levava as comidas, comia tudo, alguns enchiam a pança de bebida, de vinho, quando os irmãos mais pobres chegavam, não tinha para eles comer mais. Paulo diz, nisso eu não vos louvo, vocês estão fazendo acepção de pessoas. Paulo está dizendo, olha aqui, ó, a cabeça não pode dizer para o pé, sabe que pé é esse, irmão? O pé é a base da pirâmide. O pé é o povo simples, o trabalhador que está lá. Você que é Senhor, respeite esse. Paulo está falando de uma necessidade de respeito à diversidade, mas que a unidade nos aproxima. E não era diferente, não era impossível de se perceber que muitas reuniões nas casas dos irmãos, um escravo se levantasse cheio do Espírito Santo para exortar o seu senhor, ou exortar um senhor, porque ele estava cheio do Espírito. O reino de Deus, o Evangelho, produz um grande nivelamento. Entenda isso, irmão. Uma vez eu vi uma irmã que, nossa, simples, que quando começou a estudar com a gente na escola bíblica, ela não sabia por que antes de Cristo os anos iam diminuindo. Estava na escola bíblica, faltava uma escola bíblica. Pois eu vi essa irmã um dia exortar uma autoridade aqui, um prefeitão aqui dentro que chegou aqui, ela ficou botando um dedo, falando com ele. Eu vi aquele homem desabando a chorar. Eu falei, ó aí, ó a base da pirâmide, afrontando, exortando o topo. Quem disse que Deus não dá sabedoria aos simples? Quem disse que não? Uma vez o irmão falou assim, sobre uma periferia dessas doidas de São Paulo, lá, aqueles cantos que ninguém quer chegar. Aí falou assim, eu vou lá fazer. Não, irmão, vai, não é perigoso lá. Ele falou, não, Deus já falou comigo, vai lá porque os meus generais estão lá. Os meus generais estão lá. Gente que não mede esforços para enfrentar, chama o traficante assim, vai na cara do traficante e fala, você precisa ser liberto pelo poder do Espírito Santo. E o traficante abaixa a cabeça assim e ouve, abre caminho para o servo de Deus passar. São generais de Jesus, estão lá no... Eu não vou lá, eu sou doido. Aliás, eu já entro por aí afora. Um dia eu entrei numa comunidade, irmãos, aqui, eu pedi o carro da prefeitura, me leva lá, não vou falar o bairro não, irmãos. Aí o pessoal, não, você não vai sozinho, você não vai, tem que ir no carro da prefeitura. Eu pedi o carro chegou, a palestra era 8, o carro chegou às 9 para me pegar. Eu liguei para a escola, aí a diretora falou assim, vem com seu carro mesmo, aqui é um paraíso, aqui embaixo é tranquilo. Eu falei, então tá, eu vou. O Espírito Santo falou comigo assim, você está pregando, você está anunciando o meu reino e está com medo? Está com medo? Você está com medo de quê? Entra lá. Peguei meu carrinho e desci. Só que antes disso eu falei com uma pessoa que eu ia descer. Aí ela falou assim comigo. Eu falei, eu vou abaixar o vidro, né? Vou entrar na... Opa! Aí ele falou assim, se você deixar o vidro levantado, eles vão pedir para você abaixar o vidro. Se você abaixar o vidro, essa cara sua, eles vão falar assim, esse cara, eu estou achando que o chefe da boca lá do outro está aqui dentro nesse carro aí, ó. Essa cara sua de sei lá o que aí. Você pode ser confundido. Eu falei, Jesus! Será que eu não posso entrar? Eu fui, irmãos. Foi maravilha, entrei 3 vezes na mesma semana.
Fique com medo não. Deus é um Deus que trabalha na diversidade. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade na realização, mas o Senhor é o mesmo. É Deus que opera tudo em todos. Portanto, irmãos, glória a Deus, há unidade na diversidade. Por isso que eu fico contente de saber que os irmãos têm liberdade para ter seus pensamentos, suas reflexões. Não queremos massa de manobra aqui. Vocês têm que ter senso crítico mesmo, mas primeiro a unidade. Nós nunca iludimos vocês, enganamos vocês, manipulamos vocês. Vocês sabem disso. Terceiro princípio, a diversidade. Quarto princípio, o princípio da inclusividade. É o que temos pregado, incluir os irmãos. Os irmãos são muito diferentes. Como excluir quem Deus incluir para ser seu? Eu considero esse pecado gravíssimo. É um pecado gravíssimo. Eu olho para uma irmã e falo: nossa, a irmã está de saia. Não, a irmã está de roupa, a irmã está de calça, a irmã está não sei o que, a irmã fala assim, a irmã fala assado. E eu já crio no meu coração um espírito de divisão e me afasto para não ter comunhão com quem Deus incluiu para ter comunhão com Ele. Como que eu vou tirar da minha comunhão quem Deus incluiu para ter comunhão com Ele? Eu não posso fazer isso, isso é pecado. E tudo uma questão de revelação. Vocês vão ver que depois do último princípio, às vezes a pessoa precisa de um tempo para entender a graça de Deus e para amadurecer espiritualmente. Não é verdade, irmãos? Mas diz assim, olha o que diz a inclusividade. Pois, aqui é 1 Coríntios 12, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O que é isso? Inclusão. O que Paulo fala aqui? Paulo fala de judeus, gregos, escravos, livres e mais um monte de gente. Tenta imaginar, irmãos, o que era para aqueles irmãos ali naquela comunidade receber alguém que serviu como prostituta cultual no templo de Afrodite, que viveu durante o tempo participando dos sacrifícios aos ídolos, aos demônios, lá no templo de Afrodite, no Acro Corinto. Essa pessoa se converteu, era prostituta cultual, os homens iam lá, pagavam para ter sexo com ela no templo de Afrodite. Essa pessoa se converteu, vocês sabem que algumas delas raspavam a cabeça, havia uma caracterização dessas mulheres naquela época. Essa pessoa se converteu e veio para a comunhão dos santos, agora ela estava salva, lavada pelo sangue de Jesus. Muito bem, como é que a igreja recebia essa pessoa? Está entendendo, irmãos? Paulo fala aqui que foi dado para todos nós beber de um só Espírito, o mesmo Espírito. Portanto, cabe a mim incluir quem Deus incluiu para ser seu. Eu não posso discriminar, eu não posso excluir da minha comunhão quem Deus chamou para ser servo de Deus. A igreja, irmãos, ela é uma comunidade inclusiva, ela inclui. Não estou falando de por que a igreja tem que incluir? Porque a igreja ela abre as portas, a comunidade, para todos receberem, para todos estarem aqui. E aí você fala assim, mas qual é o caminhar dessa pessoa que entra no auditório como esse para viver como igreja? Ela vai ter que passar pela salvação em Cristo Jesus. Ela vai ter que entregar a vida dela a Jesus para poder servir. Só serve quem é servo de Jesus. Se não é servo, vai ficar aí. Mas a igreja não pode deixar de receber as pessoas. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento. Olha que coisa linda, irmãos. Segundo a imagem daquele que o criou, o qual
no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Coisa linda isso, irmãos. A igreja ela faz um negócio, a igreja, rapaz. Irmãos, a beleza da igreja é um negócio que está além do extraordinário. Nós não podemos, a gente não consegue entender. Se a gente entendesse a revolução que acontece, social, espiritual, que acontece no coração de um homem que tem Cristo e entende essa revelação, nós estaríamos no outro patamar de relacionamento humano. Nós temos que acordar para isso. Vamos superar essa etapa infantil, criança, para a gente viver nessa unidade, desfrutar desta comunhão. Que coisa extraordinária. Eu fico vendo aqui, às vezes os irmãos vêm abraçar a gente aqui, aí eu vejo, né? Tantos irmãos, e aí vem alguém assim que te abraça, você olha para ele, lembra de coisas da vida, lembra de um tempo, vem outro, são tantos irmãos que você fala assim: Senhor, só a graça do Senhor para fazer amar tantas pessoas assim. Irmãos, quando eu digo amar, eu não estou falando de uma coisa assim romântica, sabe, aquela coisa, meu irmão, fica lambendo, irmão. Essa visão romântica eu já superei há muito tempo. Qualquer um de vocês pode me ofender, me humilhar uma hora dessa qualquer. Eu não tenho essa visão de que meu irmão é anjo e vai ficar. Não, é pó. Sua estrutura é fraca igual a minha, mas eu tenho um compromisso de sangue com você. Esse compromisso foi o sangue derramado na cruz do Calvário. E aí eu supero essa minha infantilidade. Aí um bom caminho é você cair na realidade, não viver, não ficar na vida, na concepção romântica de igreja. Amém, irmão? Tem tempo que eu estou falando? Mas não, vamos cair na realidade. A igreja é formada de gente tem problema. Mas vou te dizer o quê? Ô irmão, não vai embora daqui. Vou sentir falta do seu problema. Não vai embora problemático, fica. É muita graça, né? Tá rindo, né? Mas eu já vi Valtir resolver problema cabeludo, que eu falei: eu quero correr, eu quero sumir. Deus me livre para Valtir morrer. Que vai ser de nós? Tá, morreu, já tem 6 anos. E agora a cacetada cai em cima de mim e da gente. Do mesmo jeito. Quando ele convidou a gente para ser presbítero, o que ele falou, Derone? Estou convidando você para virar toco de carvão. Se você não tiver a fim de se queimar, não entra no presbitério. Presbítero é para se queimar, para fumegar, virar toco fumegante. Vai se queimar. Se você está preocupado com sua reputação, você está frito. A coisa é por aí. Estamos dispostos a incluir, então? Amém? Amém, né? Sei. Cara de Ricardo. Aí, Ricardo fica me olhando. Quinto princípio da localidade. Esse aqui, Valtir gostava de falar nisso aqui, mas ele ficava empolgado com esse negócio. O que é a localidade, irmãos? É muito difícil comparar a localidade hoje com a localidade nos tempos de Paulo, né? Mas a gente sabe que a Bíblia deixa bem claro que não existe numa mesma cidade 2 ou mais igrejas. Existe uma só igreja. Para cada cidade, uma igreja. A igreja é o nome da cidade. A denominação da igreja é o nome do lugar onde ele está. Os homens não conseguem entender isso. Não conseguem. E aí eles vão criando aí todas essas estruturas, fazendo o que dá na cabeça. Paulo diz: por esta causa
te deixei em Creta. Tito, escrevendo a Tito, né? Tito 1, versículo 5. Para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade lá de Creta, constituísses presbíteros conforme te prescrevi. A ordenança de Paulo a Tito é que ele ordenasse presbíteros da igreja batista, da igreja metodista, pentecostal, maranata, não, para a igreja em cada cidade, em cada cidade. Imagina a força do povo de Deus se de repente os irmãos começassem a entender isso. Eles até sabem que é assim, mas quem está a fim de largar o privilégio? Quem está a fim de abrir mão do seu saldo, ou seu soldo, seu soldo, do seu prestígio? E aí, irmãos, a coisa começa a complicar. Paulo diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. É a única carta que ele escreve. Ele não escreve a igreja em Tessalônica, a igreja em Éfeso, ele escreve todas as outras. Quando chega aqui ele fala a igreja dos Tessalonicenses. A quem pertence a igreja? Aos habitantes da cidade. A igreja é dos Tessalonicenses. Cada igreja tem a sua característica, cada cidade tem a sua geografia, tem a sua sociologia, tem a sua economia. Por isso não vamos ter comunidades iguais, não vamos ter. Temos testemunhado da unidade? Sim, é o que temos pregado esse tempo todo. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu fico pensando como foi difícil essa gestação na cabeça do irmão Valtinho, um homem que tinha estrutura mental que ele tinha, Derones, rigorosa, precisa, um homem que estudava. Quando o irmão Valtinho entendeu isso, ele falou: meu Deus, está tudo errado, como é que eu vou agora abrir mão de tudo isso? Mas esta é a verdade, irmãos, e nós temos que anunciar isso por onde passamos. Bom, quando alguém perguntar a você qual é a sua igreja, né, você fala: olha, eu congrego com os irmãos da igreja em Vitória. Como assim igreja em Vitória? Não é assim a pergunta que eles fazem? Mas qual é o nome? Igreja em Vitória. Só existe uma denominação bíblica, é o nome da cidade. Quando você explica para a pessoa, ela fala: ah, é verdade. 9 em cada 10 pessoas entendem isso quando eu falo. E você vai ver que praticamente 9 em cada 10 pessoas, os 9 são aqueles que não são muitas vezes crentes. É mais fácil para o cara de fora entender do que para quem está no esquema denominacional entender. Olha que beleza desse ensino que Deus nos deu. Deus deixou, e não só nos ensinou, como Deus deu ao irmão Valtinho inspiração, livros, publicações, aprendemos a vida inteira aqui. E nós não ministramos isso nos nossos corações, a beleza desta verdade. Eu me sinto muito à vontade, né? Quando alguém fala comigo assim: tem um irmão, ele é professor na série, reúne numa presbiteriana aqui em Maruípe, e falou comigo assim: ô irmão, eu reúno na igreja presbiteriana em Maruípe. Eu falei: exatamente, igreja em Vitória também é a mesma sua. Aí ele: como? Eu falei: você é de Vitória? Você não mora em Vitória? Reúne lá, no irmãos? Sim, igreja em Vitória. Não, é presbiteriana. Eu falei: pois é, rapaz, é em Vitória. Ele: Dorival, você vai ver você com essa geografia sua. Geografia. Com a sua geografia. Eu fui ministrar uma palestra lá, uma comunidade para os irmãos. Mas a verdade é essa: nós fazemos parte de uma igreja. Todos os salvos em Cristo que estão em Vitória fazem parte da igreja em Vitória. Todos os salvos em Cristo na Serra, e seja onde for, e vai para fora. É assim que a coisa vai acontecendo. Querendo ou não, a verdade é essa. Essa é a verdade do Novo Testamento. Então vamos lá, recordando: princípio 1, centralidade de Cristo. Princípio 2, unidade. Princípio 3, diversidade. Princípio 4, inclusividade. Princípio 5, localidade. Princípio 6, está acabando, irmão, glória a Deus.
princípio da pluralidade de governo. Esse negócio é bom. Dá um trabalho medonho, mas é bom. Não te sobrecarrega. Há uma partilha de responsabilidades. Não há uma sobrecarga em cima de... Eu não entendo como é que um pastor denominacional consegue contar uma carga dessas vezes. Irmãos, nós temos ouvido histórias aí de muitos líderes que não suportam, caem em depressão. Tem líderes que estão se suicidando porque são cobrados, exigidos, e exige dele padrão, comportamento familiar, e que tem que ser isso, claro, tem que ser servo de Deus, tem que ser modelo entre os fiéis, mas a quem esses homens vão abrir os seus corações e confessar suas lutas, suas dificuldades? Vai falar com a esposa? Vai falar com o co-pastor? Com o cocô? Tem o co-pastor, tem o cocô, tem outros pontos. Vai falar com quem? Um dia eu estava sentado aqui dentro, acho que era aqui dentro, uma volta. Eu preciso de alguém para compartilhar os meus pecados. Eu falei, ai Senhor, eu não. Pelo amor de Deus. Preciso ter alguém para abrir meu coração, falar das minhas lutas. Eu falei, não, comigo não. Vai de Herones, eu não. Eu não. Júlio que é bom para esse negócio de ouvir irmão Valtir. Ele não só ouve, como dá também umas, né? Mas eu lembro que eu assim, Derones, só eu que tenho que chegar para Valtir e falar, Valtir, você errou nisso aqui. Cadê Juninho? Você vai lá falar para ele? Eu falei, não vou não. Sou eu que quebra a cara. Sou eu que me arrebento, vocês não falam nada. Ah, irmãos. Ele falava, Dorival Júnior, presbítero comigo. Eu falei, amém. Filho na fé. Filho, dificilmente vai. Eu não faço isso com meu pai. Eu passei um tempo sem visitar meu pai. Quando eu cheguei lá, ele, vem cá, senta aqui. Eu sentei, ele falou, o que é aqui? Eu fiz alguma coisa com você? Eu falei, não, pai. Você tem alguma coisa contra mim? Eu falei, não. Por que você ficou esse tempo todo sem vir me visitar? Você está chateado comigo? Eu falei, não, o Cardozão está pegando pesado. Baixei a cabeça e falei, me perdoe, pai, eu errei mesmo. Eu errei. Eu vou exortar Valtir Pereira? Ah, não brinca comigo, não. Ah, vai Derones. Atos diz assim, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar e jejuar, os encomendaram aos que haviam crido. Atos 21, tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar com Tiago, irmão do Senhor, que nasceu dia das relações sexuais de Maria com José. Nasceu Tiago, irmão do Senhor, e todos os presbíteros reunidos. O que são todos os presbíteros? Todos os presbíteros de Jerusalém. Ou seja, a igreja não é para ser governada por um homem. Pastor é ministério, é para quem cuida, quem visita, quem vai lá. Presbitério é função de governo, é a administração das coisas da igreja. Aqui está cheio de pastores, cheio de visitadores, gente simples, mas que ama e visita e cuida os irmãos. Irmãos de encargo é pastor, é para pastorear. Portanto, irmãos, essa visão Deus tem nos dado, e ao mesmo tempo nós nos apacentamos, e o presbitério no conjunto apacenta também. Na verdade, a pluralidade é uma bênção de Deus para a vida da igreja, porque é um grupo de irmãos e força a unidade. Nós temos que nos entender. A reunião, quando nos reunimos, como às vezes é difícil chegar a um ponto comum em algumas questões, em outras é ponto pacífico, em outras é uma reunião, 2 reuniões, até que chegamos ao entendimento, e com isso nós vamos nos conhecendo mais e nos amando mais. Eu amo muito vocês, amo muito vocês. Eu aprendi a amar vocês discordando de muitas coisas de vocês, passando raiva com vocês em muitos momentos, mas eu aprendi a amar vocês. Eu não só amo, como os respeito muito, e todos vocês têm liberdade de me exortar. Aliás, não preciso nem mandar, que eles já exortam de todo jeito. E o último princípio
o princípio da revelação. Derones gosta muito de falar desse princípio. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas foi mediante a revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1:11, primeiro capítulo de Gálatas 11:12. Paulo reforça que o evangelho nos é dado mediante revelação. Se as pessoas entendessem o evangelho, elas não fariam divisões. Se elas tivessem revelação da palavra, elas não fariam divisões. Não dividiria o corpo de Cristo. Tem muita gente, seminário hoje serve muito para dar conhecimento teológico, mas nem sempre discernimento eclesiológico. Não entendem. Eu trabalhei anos dentro do seminário, irmão. Dei um seminário muitos anos. Muitos anos. E vocês sabem por que a última turma da escola, a última turma, no último ano que eu trabalhei lá na escola, por que essa turma não pôde ter o meu nome? Que eles queriam de todo jeito colocar o meu nome, o nome da turma? Porque eu não era pastor. O título. Colocaram outro lá que era pastor. Eu era um professorzinho de geografia bíblica. Então vejam vocês, o que falta? Falta unidade, falta revelação. Paulo diz aos Efésios, falando de casamento, e vai falando sobre o papel da mulher, o papel da esposa, dos filhos. Depois ele diz assim: grande é este mistério, profundo demais de entender. O casamento é algo tremendo, mas eu estou falando acerca de Cristo e a igreja. Ou seja, tem um mistério mais profundo, que é Cristo e a igreja. Mistério este que foi oculto através dos séculos, revelado agora por intermédio de Jesus. Portanto, irmãos, nós estamos falando de coisas profundas de Deus. E Paulo diz aos Efésios ainda: não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, para vocês entenderem os mistérios de Deus. Então, não é na letra, não é simplesmente lendo, estudando, consultando manuais teológicos que você vai entender Cristo e a igreja. O que é a revelação? Ato em que Deus se torna conhecido, seus propósitos se manifestam diante dos nossos olhos assim, ó. É como o véu, é como se o véu caísse. O véu caiu, agora eu vejo o Senhor, eu entendo o Senhor. Tudo fica claro, entendido, compreendido. Só a revelação tira a resistência e nos leva à obediência. Só a revelação. Eu conheço irmãos que dizem assim para mim: irmão, o dia que eu ouvi irmão Valtir pregar pela uma única vez, que isso aqui não é a igreja, que isso aqui é só um auditório, e que a igreja somos nós, eu nunca mais chamei isso aqui de igreja. Eu conheço irmãos que ouvem todo dia e continuam dizendo: vou para a igreja. Falta de espírito de sabedoria e de revelação. O espírito, a revelação de Deus traz sabedoria até no falar. O que você fala e como fala me diz muito acerca de você. Me diz muito acerca de você. A Bíblia diz que a revelação tira a resistência em aprender. O véu. Caiu o véu. Uma botinha já fez isso aqui, hein? Alguém lembra disso? Se eu fosse aqui, vai acontecer o quê, irmão? Uma vez tinha uma irmã aqui, eu estava orando, e ela veio aqui a oração. Ela estava bem aqui, e eu orava bem aqui assim: porque Deus não sei o quê. E ela falou que ela esqueceu a minha oração, ficou aqui, olhando para o meu pé. Ai meu Deus, ele vai dar um passo, ele vai cair. A mulher não recebeu nem a oração, porque ela achou que eu ia esborrachar aqui no chão. Ela ficou preocupada porque eu fazia assim, eu não sei o quê. Não, irmão, fica tranquila. Vamos lá. O que é a revelação? Isso é revelação? O que vai acontecer se eu continuar andando?
Vou cair, vou me machucar, né? Quando o Espírito Santo vem e fala: Dorival Júnior, igreja é a soma dos filhos de Deus, Dorival Júnior. Não é essa baiuca feita de lajota. Lajota. Jesus não morreu, eu não morri por lajota, eu morri por pedras vivas. Aí o véu sai. Meu Deus, é isso que é a igreja. É tão simples. É assim, é simples assim. Mas eu resisto. Todo mundo, mas qual o problema de falar que eu vou à igreja? Todo mundo fala isso. Mas você não é todo mundo que você recebeu Espírito, sabedoria e revelação. Hoje você já sabe que você não precisa chamar. E outra coisa, hein? É muito pobre, hein? É pobre chamar isso aqui de igreja. Eu vou à igreja, eu vou à igreja. Tem alguns que passam em frente à igreja e ainda faz sinal da cruz. Para que isso? Como se aquilo ali fosse um lugar santo. Um dia eu falei com meus garotinhos na escola. Imagina, professor, por que na igreja? Isso na sala de aula de 37 meninos de um 6º ano. Professor, por que na igreja então? Eu falei: vocês querem saber? Todos vocês querem saber aqui? Queremos! Adoro, porque eu não vou dar geografia, não vai cair na prova. Então eles querem saber. Eu falei: igreja é isso aqui, cara. É gente, pessoas. Vamos lá. Deus mora lá no local onde você se reúne. Tem cadeira? Tem. É, professor, tem uma cadeira assim na frente, bem grandona. Eu falei: quem fica lá? É o Espírito Santo? É Jesus? Ele falou: claro. Eu falei: tá bom. Aí acaba a reunião de vocês, Jesus está lá sentado. Aí todo mundo vai saindo. Aí você é o último a sair da igreja. Aí você vai fechar e fala assim: ó, Jesus, fica aí sentadinho. Domingo que vem a gente volta. Só fica aí, sua casa, tá bom? Aí pessoal, claro que não acontece. Claro que não acontece, menino. Porque Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Sabe quem que Deus escolheu habitar? No corpo dessa meninazinha aqui, ó. Essa moça linda aqui. É por isso que eu consigo ler um depoimento como aquele, que eu testifico e assino embaixo: os homens na sua loucura estão se perdendo nas suas vaidades, nos seus próprios pensamentos, minha filha. Estão esquecendo que Jesus está voltando. E é isso que eu digo a você: quem tem a revelação do Senhor, a revelação gera entendimento, gera clareza, gera compreensão, tira a resistência e mostra para a gente quais são os mistérios que estão ocultos em Cristo e na sua igreja. Há uma beleza na igreja, irmão, uma beleza tremenda nisso aqui. Por isso, vamos falar dela neste mês. Vamos falar? Vamos falar da beleza da igreja? Vamos. Olha a beleza da igreja. Somos nós. Grande é este mistério. E aí eu volto à pergunta que o Espírito Santo me fez inicialmente: o que vocês estão fazendo com tudo isso que eu já mostrei para vocês? O que vocês estão fazendo com isso aqui? Vocês continuam excluindo as pessoas? Vocês continuam fazendo facção, dissensão entre vocês? Vocês continuam chamando isso aqui de igreja? Vocês continuam resistindo ao meu ensino? À minha instrução? Irmãos, está na hora de Deus ter um povo amadurecido. Amém? Esta palavra eu quero deixar para vocês nesse 1º domingo de setembro, mês do 44º aniversário do nosso testemunho da unidade. Igreja do Senhor, continuemos falando de Cristo, irmãos. Cristo é o centro. Entendam isso. Unidade. A unidade, ela traz comunhão. Na unidade a gente supre as necessidades uns dos outros. Eu estou sabendo aqui, hoje eu fiquei sabendo de um irmão com necessidade, com dificuldade de suprir a sua própria casa. Fiquei sabendo hoje cedo. A unidade faz o quê? Nos faz procurar esse irmão, para que ele seja suprido nas suas necessidades. A unidade faz tudo isso. A unidade nos aproxima, me faz olhar para vocês com um carinho enorme,
uma alegria enorme. Vocês fazem parte da minha história. Hoje, não existe nenhuma possibilidade de eu dizer assim: vou deixar de me reunir com os irmãos. Eu perderia muito da minha identidade se eu deixar de me reunir com vocês. Porque eu fui forjado aqui no meio de vocês. Eu sou a cara da igreja em Vitória. Eu fui criado no meio de vocês. Quando eu vejo uma Lindaura, quando eu vejo uma Alessi, quando eu vejo uma Zete que adorava dar chute na minha canela lá no horto, quando eu vejo tantos irmãos aqui, estou vendo aqui Luísa Gomes, nossa musa do grupo familiar, irmãos. Nossa musa. Sabe, tudo isso é a nossa. Eu postei essa semana uma foto no Facebook. Eu chorei em cima daquela foto. Eu vi, meu Deus, como esse povo era feio. E eu também. Genesi, Ricardo, que as coisinhas, né? Afonso, que os molequinhos, tudo feio, que esse calção folgado. Eu falo, meu Deus, que povo é esse? Você viu, Ricardo, você na foto lá? Que povo é esse? Era a igreja, o povo de Deus. Oh, gente esquisita, mas é esse o povo que Deus ama. Então eu tenho que amar o povo que Deus ama. Deus é ser perfeito. Se Ele ama, por que eu não vou amar quem Ele ama? Então toma juízo, toma vergonha na cara, para com essas frescuras, para com essa maturidade, acolhe os irmãos, sem divisão, e vamos viver o que Deus nos mostrou em 44 anos. E nós vamos ver isso aqui ficar de gente assim. Eu tenho orado a Deus: Senhor, tira e acrescenta. Tira e acrescenta. Tira e acrescenta. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que eu estou falando. Se vai tirar, Ele vai tirar. Se é para atrapalhar, se não for para ter visão, se não for para ter revelação, se não for para viver esses princípios, tira. Mas se for para viver isso, acrescenta. E assim Deus vai fazendo, edificando a igreja do Senhor.